Usei a câmera para eu conseguir contar a história toda do ocorrido com o meu forno Tecnopizza. Na sexta-feira, esse forno foi ligado como de costume, e aí o pizzaiolo-chefe aqui me mandou um vídeo, eu não estava ainda na loja, de que havia uma bolinha de fogo dentro do forno. Eu vou ver se eu encontro o vídeo, coloco na edição aí, vocês veem também o que ele me relatou. Aí eu falei, bom, alguma coisa deve ter caído na resistência, porque é comum desse forno entrar pedaços de pizza, qualquer coisa que caia nela, pegar fogo realmente dentro, até queimar o item só bem rápido e apaga. Aí ele falou, olha, o estranho é que essa bolinha de fogo que nós estamos vendo no vídeo começou prateada. Eu falei, opa, prateada então é um sinal de perigo, né? Eu não sou técnico em forno, mas eu já entendi que poderia haver algum outro problema, algum curto. Eu falei, bom, faz o seguinte, deixa ele ligado e monitora, vê o que vai acontecer, se esse fogo apaga, qual vai ser a reação para a gente decidir o que fazer com esse forno. Aí, passado alguns minutos, ele falou, olha, agora começou a cheirar fio queimado. Eu falei, desliga imediatamente esse forno, nós temos dois, né? Nós vamos trabalhar somente com o outro, que é o da Tupazia, gás, e depois eu vejo o que aconteceu. Eu desmontei esse forno, e aí, para minha surpresa, quando eu cheguei na loja, ele já estava quase desligando já, a temperatura já estava baixando para ele desligar. E ele não tinha desligado 100% ainda, né? E aí eu desmontei o painel dele, esse painel mesmo que está atrás de mim, e desmontando esse painel eu verifiquei que a resistência, uma delas, né, estava encostada na carcaça do forno, e bem ali onde encostava formava uma bolinha realmente incandescente, chegando a aquecer o inox, né, da carcaça. Eu falei, bom, deve ter dado um contato ali onde não deveria dar. Olhei as outras resistências e as outras também encostavam na carcaça, porém nenhuma formava aquela característica. Falei, bom, vou esperar o forno desligar, tiro ele da tomada e aí eu mexo. O forno desligou logo em seguida, aí eu peguei um alicatezinho, fui cutucar aquela resistência, porque com o mínimo de conhecimento que eu tenho, eu sabia que eu poderia eliminar aquela resistência, tirá-la fora e continuar trabalhando com o forno sem uma resistência. Essa é uma característica boa, inclusive, do forno Tecnopizza, dele não parar 100%, né, com a falta de uma resistência, ainda mais que era parte inferior, central, bem tranquilo. Bom, quando eu bati o alicate ali, faiscou tudo aquela parte da resistência. Falei, opa, alguma coisa está errada. Aí eu me dei conta de uma informação que eu acho que é super valiosa para quem tem esse forno. Esse forno ele requer uma instalação elétrica específica. Quando eu fiz a instalação desse forno, que por sinal o meu é um 55120 trifásico, tá? Eu fiz o cabeamento todo novo da minha rede aqui. Então eu fiz o cabeamento de acordo com as especificações que a fábrica me passou no dia. Eu não me lembro agora, tá? Mas eu acredito que seja um cabo de 25 milímetros que vem do relógio de força até o painel da minha cozinha. E aí então eu saio com as três fases desse forno em cabo 16 milímetros e conecta então diretamente no forno. Por que diretamente? E esse foi o meu erro. Dentro do quadro de força da pizzaria, eu tenho o disjuntor, né, tripolar, ou seja, das três fases, e ele corta a corrente dessa rede. Só que nessa mesma rede, eu também liguei a tomada 220 volts que alimenta o controlador do forno, a tomada mesmo, normal, tá? E também a tomada que alimenta o painel do forno a gás Tupazia. Ou seja, as duas tomadas estão ligadas nessa rede do cabo 16 milímetros que alimentam o forno trifásico. Até aí tá tudo certo, sem problema nenhum. O problema é que para eu cortar a alimentação desse forno efetivamente, que não era só a tomada ou painel, eu precisava desligar o disjuntor tripolar dentro do meu quadro de força. E com isso, se eu fizesse, eu desligava a tomada que alimentava o meu forno a gás. E também na minha maceira, que não estava em uso no momento, mas também participa dessa rede. E aí que foi que eu descobri o grande erro que eu cometi com esse forno, que era não ter um segundo disjuntor específico só para ele, para que todos os dias pós o uso eu desligue esse disjuntor.
E por que eu estou falando isso? Porque entrando em contato com o suporte técnico, que aliás foi fantástico, tá, da Tecnopizza, me respondeu à noite, na sexta-feira imediatamente, já passou para o técnico que fez uma ligação para mim e levantou todos os problemas. O diagnóstico encontrado foi que a resistência inferior entrou em curto. Tecnicamente eu não sei dizer o que é isso. Uma vez que ela entrou em curto, ela estava gerando, né, essa descarga de energia na carcaça do forno, e isso fazia com que ele ficasse incandescente ali. E pior, com isso, o relé travou ligado, de maneira que mesmo a controladora, mesmo o painel dele desligando, essa resistência permanecia com energia. E ela estava então descarregando essa energia na carcaça do forno e mantinha isso incandescente, mesmo com o forno desligado. Isso porque o trifásico da rede estava conectado nele, porém os painéis, controladoras e até o disjuntor interno da controladora estava desligado. Bom, eu estava no início do expediente, não tinha condição de fazer nada diferente a não ser deixar isso daí para lá para eu resolver no final da noite. O que eu fiz então? Peguei um alicate, separei a ponta dessa resistência que batia na carcaça, só desencostei, parou aquela bolinha de fogo incandescente e eu deixei lá para que eu comprasse as peças, para que eu olhasse depois. Eu não podia desligar esse disjuntor, tirar definitivamente a alimentação desse forno, para que a gente pudesse resolver esse problema definitivamente. E pronto, a noite continuou normal. Final da noite, já estava quase encerrando o expediente, o chefe Pizzaiolo foi lá, me chamou de novo e falou: olha, precisaria que você desse uma olhada no forno, que está acontecendo mais um negócio estranho. Falei, poxa vida, deixa eu só terminar o que eu estou fazendo aqui, eu já vou. Ele falou: é meio sério. Falei, tá bom, tô indo agora. Cheguei na cozinha e o que eu encontro? O forno, para vocês entenderem também a história toda, tá? Ele tá sobreposto. Eu tenho um forno Tupazia Gás embaixo, um forno Tecnopizza em cima, então sobrepostos. Essa resistência em curto, somado à alimentação que eu não havia como cortar até o momento, eletrizou a carcaça do forno, que passou por debaixo, que passou para a mangueira do gás do forno Tupazia, e a malha que reveste essa mangueira, ela estava próximo ao piso e ela começou a faiscar no piso do chão. Claro, estava no final de noite e o gás estava desligado, não acarretou nenhum problema sério, mas poderia ter acarretado. E aí, qual foi então o diagnóstico geral? A solução, tá? Eu tive que desligar esse disjuntor imediatamente, cortei os cabos, os 3 cabos do trifásico dele, para cortar definitivamente a alimentação somente desse forno e poder usar essa rede, né, para as tomadas das controladoras. Comprei as peças e hoje as peças chegaram. Então, o que eu realmente tirei de lição, tá? E que eu vou fazer agora para acabar com esse problema do forno. Eu entendi que a controladora desse forno, ela simplesmente tem a ação, né, de ligar e desligar quando tudo está funcionando perfeitamente. Uma vez que o relé deu problema, ele manteve energizado independente da controladora, de modo que passou a se tornar extremamente perigoso esse forno manter constantemente a alimentação do trifásico. Eu não tenho como cortá-lo diariamente após o uso. Então o que eu vou fazer imediatamente? Eu vou colocar mais uma caixa de disjuntor antes do forno e todos os dias, quando terminar o uso, além de desligar o forno, a controladora da tomada, o disjuntor que corta as 3 fases que alimentam esse forno. Então, a dica que eu dou para vocês é que não é confiável manter esse forno elétrico alimentado pela rede. O que precisa ser bem compreendido, tá? É que existem 2 alimentações para esse forno. Existe a alimentação do forno propriamente dito, que o meu é trifásico, existem os bifásicos dependendo do tamanho, e existe a tomada que alimenta a controladora. São 2 coisas distintas. Normalmente, tá? E isso é contra o que o fabricante pede. Normalmente as pessoas fazem a ligação direta da alimentação do forno na rede, né? E usa somente a tomada, desliga somente da tomada. É isso que eu fazia já há quase 3 anos que eu tenho esse forno. Agora eu descobri que se esse problema tivesse surgido
Durante um momento que nós não estivéssemos na pizzaria, provavelmente essa bolinha de fogo incandescente que foi gerada lá dentro iria começar a derreter fios, e a consequência disso nós nem sabemos qual seria. Talvez pegar fogo, não sei o que poderia acontecer. Fora essa corrente escapando, né, para a carcaça do forno, que faiscou a mangueira do gás. Após faiscar a mangueira do gás, né, também não era nova, mas era uma mangueira com, sei lá, 2 anos de uso, quando o recomendado é troca a cada 5 anos. Ela também acabou ressecando, derreteu a borracha, ela fez um furo nessa mangueira. Pior ainda, era uma sexta-feira à noite quando isso aconteceu. Aí no sábado de manhã eu acordei, fui até a loja, a única loja da minha cidade que trabalha com isso, e ela estava fechada. Eu tive que pegar meu carro e ir até uma cidade vizinha para conseguir comprar a mangueira do forno a gás, né, nova, e trocá-la para poder trabalhar o final de semana. Na segunda-feira comprei as peças do forno Tecnopizza, hoje elas chegaram e agora eu vou fazer o reparo. Vou tentar ilustrar, tá? Esse vídeo eu estou gravando, vou editar e vou tentar ilustrar para vocês tudo o que eu falei, onde faiscou, como que foi. Então, o resumo, para quem tem dúvidas, o que eu acho sobre o forno Tecnopizza? A própria condição de ser um forno elétrico acaba, talvez, gerando algumas coisas que são um pouco mais desconfortáveis. Sem falar da parte técnica da pizza, né? Qualidade, enfim. Essa questão da energia, de trabalhar com energia em alto nível, né, acaba sendo um pouco mais perigoso e exige que você tenha mais atenção, e a atenção é ter como desligar esse forno por completo, cortar a rede com um disjuntor. Você vai gastar um pouco de dinheiro, só que precisa ter isso para você ter segurança, principalmente quando não há ninguém perto dele, até quando ele estiver desligado da tomada controladora. Primeira recomendação. Agora o que eu tenho para dizer, esse forno eu tenho ele há quase 3 anos, aconteceu há 6 a 8 meses atrás uma manutenção preventiva, era preventiva nesse forno. Então, assim, eles fizeram contato comigo lá da Tecnopizza, falaram, vai ter um técnico aí na sua região, você quer fazer uma manutenção preventiva? Ele vai, ele olha seu forno, se precisar de algum reparo ele faz. Eu aceitei, ele veio, naquele momento havia já uma resistência queimada que eu não tinha percebido, ele trocou aquela resistência, fez uma limpeza no meu forno, enfim, tá? Foi só isso, eu não lembro, gastei acho que 400, 600 reais, não lembro, e acabou, passou. Isso foi, acho que mais ou menos meio do ano passado. Aí, dessa vez agora, queimou mais uma resistência, que não é a mesma, né, uma outra resistência, e deu esse problema aí no relé. Enfim, o que eu acho, tá? É um forno que dá sim mais manutenção, se eu comparar com o meu da Tupazzi, que eu tenho desde 2015 aproximadamente, ou seja, 7 anos, né? Ele dá sim mais manutenção, mais gasto, consequentemente, mas ele funciona, tá? Eu tenho geração própria de energia, isso faz com que o custo operacional dele seja muito baixo para mim. Esse é o motivo pelo qual, né, eu também opto em ter esse forno junto com o a gás, que passa a ser mais confiável. Mas eu não tenho grandes queixas dele. Você precisa aprender a trabalhar um forno que tem as suas particularidades, mas não tenho grandes queixas. Parte positiva foi o suporte, tá? Suporte técnico foi um suporte, dessa vez pelo menos, focado em resolver o meu problema. Em momento nenhum eles cogitaram mandar o técnico, cobrar visita, cobrar caro. Ele só foi direcionando, entendendo o que estava acontecendo, perguntando e já apresentando as soluções. Olha, sua resistência está em curto, você precisa desligar o forno. Aí ele falou, olha, você precisa eliminar essa resistência se você quiser usar o forno. Você tira ela fora, me ensinou a fazer, algo que eu já tinha noção. Aí eu não cheguei a fazer, por quê? Porque ele estava faiscando, não tinha como cortar energia. Aí, a partir dessa informação, o próprio técnico que falou comigo na sexta-feira à noite, tá, no WhatsApp, já teve a percepção de que o relé estaria danificado. Ele falou, como são 2 relés, não vai dar para identificar, são usados, troque os 2. E aí eles me deram essa assessoria incrível. Na segunda-feira, pela manhã, eu já tinha deixado uma mensagem para o setor de peças, né? A pessoa me respondeu, já deu andamento, eu paguei as peças, postaram, e hoje, né, quarta-feira, as peças já estão comigo aqui, eu já vou fazer a substituição. Então foi um atendimento bom. Gastei 800, quase 900 reais entre peças e o próprio frete, né, para chegar essas peças até aqui. Não é uma manutenção tão barata assim, mas também, se dividir pelo tempo de uso do forno, é aceitável. Você só precisa ter ciência e prestar atenção em todos os detalhes que o fabricante informa, para que você não tenha problemas maiores depois. E a minha falta de
percepção foi deixar esse disjuntor somente no quadro e posteriormente alimentar outras coisas dele, porque daí eu não tinha essa opção de desligá-lo. E quer dizer, não é que eu não tinha, né? Eu tenho essa opção de desligá-lo, só que não ia funcionar exatamente como eu precisava. Então, a partir disso, vou fazer a instalação agora, né, de um disjuntor dedicado somente para a rede do forno. E a partir de hoje, o procedimento é sempre desligar tomada da controladora e disjuntor da alimentação do forno. Assim como eu tomo outros cuidados com o gás. Por exemplo, toda a equipe aqui é orientada que, final da noite, ao desligar, parar de usar o gás, as torneiras de gás da rede são fechadas, para que, se houver um vazamento, se uma mangueira furar, se a torneirinha do fogão ficar ligada, não haverá nenhum tipo de acidente de vazamento. Então esses pequenos cuidados é o que eu recomendo para você também. Se o seu forno é a gás, tome cuidado com o gás. Se o seu forno é elétrico, garanta que todos os dias, ao deixar o expediente, você não tenha nenhum tipo de alimentação mais nesse forno, não confundindo somente a tomada dele com a alimentação da rede dele. Para quem tem dúvida aqui sobre troca de resistência, procedimento bem simples, tá? Tem uma chave aqui, ó, 7 milímetros. Ela tem 2 terminais, tá? Um terminal dessa resistência quebrou, já tirei ele fora. Simplesmente aqui, ó, retira, né, a porquinha que segura a alimentação dessa resistência. Tira dos dois lados e ela é ligada em série, né? Então outras estão ligadas nesse terminal, são 2. Sempre vai alimentando outros terminais. Feito isso, vou até o outro lado para mostrar para vocês que a resistência já está solta. Aqui desse lado do forno, eles amarram com araminho, que é para ela não ficar perdida e solta, né? A gente vai tirar esse araminho fora. Uma vez que nós soltamos o terminal, essa resistência agora está solta. Eu vou ter que tirar a esteira aqui, somente para tirar essa resistência, já mostro para vocês. Tá aqui, ó, para evitar tirar a esteira, calcei com alicate, né? Isso aqui, ó, dei vazão. E aqui está a resistência que entrou em curto. Olha só como o terminal dela derreteu. Então ela não simplesmente queimou como a outra, ela entrou em curto mesmo, derreteu, faiscou. Essa deu ruim completamente. Vou colocar uma nova no lugar agora. Feito isso, então agora vamos colocar a resistência nova. Mais difícil aqui acertar o furiquinho que tem lá do outro lado. Encaixada então a resistência. Vamos pro outro lado do forno para ver o que aconteceu aqui. Feito isso, ó, já tem os 2 terminais aqui, né, que saíram. Se vocês pararem para reparar, ó, é normal esses terminais, deixa eu mostrar mais aqui, ó, encostarem na carcaça. Então aqui temos a mesma condição, levando em consideração que a carcaça daqui derreteu um pouquinho, tá? Com o incidente da outra resistência. E agora eu simplesmente vou montar, né? Ela vem com as porquinhas novas. Vou soltar então as porcas e vou prender novamente os terminais aí. Tá aqui, etapa 1 concluída. Prendi os terminais exatamente como eram. Agora eu vou trocar os 2 relés. Esse relé, tá? E esse relé também. Aqui não tenho muito entendimento de elétrica, porém, nitidamente, né? A gente vai retirar um e colocar outro exatamente na mesma posição. E exatamente como a indicação do técnico que me atendeu. Vou fazer e vou tentar mostrar para vocês um pouquinho. Finalizado então agora a instalação também de um disjuntor dedicado para a rede do forno. Fazendo os testes, eu já tinha testado ele. Ele já está com uma certa temperatura, porque eu liguei e já desliguei. Aqui tudo funcionando normalmente. Tecno Pizza voltou a funcionar perfeitamente, trocando as peças indicadas pela assistência técnica.